Oi, eu sou a Gesiane, e você sabia que, segundo o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas, o que é aproximadamente 19% da nossa população brasileira, possui algum tipo de deficiência visual ou problemas oculares? Isso faz com que eles utilizem algum tipo de óculos. Pensando nisso, nós desenvolvemos a nossa problemática, que é pensando em um produto mais inovador e sustentável dentro do mercado óptico, se a inserção de fibras vegetais e materiais recicláveis poderia se tornar um meio de produção de armações de óculos. E se os impactos ambientais gerados ao longo dessa produção pudessem ser diminuídos a partir da comparação da produção padrão já existente na indústria. E ainda se o nosso produto fosse se tornar uma tendência dentro do mercado sustentável. Oi, eu sou a Mariana e nosso projeto teve início nesse ano de 2020. Ele busca elaborar uma alternativa de produção de armações para óculos a partir da utilização de fibras vegetais extraídas do colo da bananeira, juntamente com a incorporação de materiais plásticos recicláveis. Essa ideia surgiu a partir da análise de todos os impactos que são gerados ao longo dessa produção no mercado óptico. Bom, a nossa metodologia é dividida em 4 etapas. Com isso, essas etapas agregam todos os processos até a chegada do produto final. A nossa primeira etapa é o desenho do modelo. O desenho do modelo se deu à escolha de um designer e desenhado assim no papel. E após isso ele foi passado para um programa chamado Solid, no qual ele se transformou num desenho 3D e assim nós preenchemos eles com as suas cotações e as vistas que nós podemos enxergar. Nós também passamos por um outro programa que se chama RDWorks, que futuramente será utilizado dentro da cortadora laser. A nossa segunda etapa foi a produção dos moldes. Os moldes eles foram feitos com um material chamado aço. Inicialmente nós fizemos uma placa que havia 15 por 5 centímetros. Nós realizamos algumas placas, mas depois nós trocamos a sua medida para 17 por 7. Ela possui 5 milímetros de espessura em todas as placas. A terceira etapa é a etapa das extrações das fibras. A metodologia criada se deu por um processo manual de extração. O tronco, após recolhido, é aberto e cortado em larguras próximas para facilitar esse processo. Então é muito importante saber que o pessoal do Cole nos fornece 3 tipos de fibra, a externa, intermediária e interna. Então com uma faca nós separamos cada tipo de fibra inseridas no tronco, então extraímos elas de modo manual que se soltam facilmente. Após isso elas são levadas ao processo de limpeza que ocorre com água e posteriormente ao processo de secagem que ocorre ao ar livre. A metodologia da placa de plástico foi adaptada para ocorrer em casa, assim como a da placa de papel. E o material utilizado foi polietileno de alta densidade. O processo baseia-se no aquecimento desse material no forno convencional a 200 graus, juntamente com as fibras vegetais inseridas ao seu meio. Após isso, esse material é prensado, então exposto ao ar livre para ocorrer o seu processo de secagem. Após a placa ser retirada do molde confeccionado, ocorre o seu acabamento. Ainda na nossa quarta etapa, nós temos a produção da placa do papel, que ocorre da seguinte maneira. Primeiro, nós efetuamos o recolhimento dos papéis e o cortamos em cerca de 5 centímetros. Após isso, levamos ele para uma trituração com a adição de água, formando uma polpa celulósica. Com isso, nós adicionamos as fibras vegetais e assim que a polpa estiver pronta, nós colocamos nos nossos moldes. O molde é levado por uma secagem de mais ou menos 48 horas ao ar livre ou 25 minutos em uma secadora. Com isso, nós retiramos a placa do molde e o levamos para um polimento e um acabamento da mesma. Em relação às fibras vegetais obtidas, na primeira fase do nosso projeto foi realizado um estudo em cima de diferentes fibras vegetais, onde elas foram submetidas a testes de qualidade, como de tração ou de resistência, ao MEF, que é microscopia eletrônica de varredura, e ao EDS, que é a espectroscopia de energia dispersiva. Com isso, a fibra do pseudocóleo da bananeira se demonstrou como a mais forte e a mais resistente. O primeiro teste realizado para a obtenção da placa de plástico teve algumas complicações em relação ao tempo, o qual posteriormente foi definido ao observar como o PAD se comportava submetido a um aquecimento. A primeira placa confeccionada apresentou algumas danificações nas suas extremidades, devido ao fato de que a prensa era maior do que o molde utilizado na produção da placa. Com isso, foi produzido um novo molde do tamanho exato da placa. Então, as novas placas produzidas apresentaram resultados muito satisfatórios. A sua aparência é brilhosa, a sua textura é lisa e elas são inodoras, ou seja, os materiais utilizados na produção não tiveram interferência no aroma final da placa. As etapas de produção da placa do papel ocorreram de forma satisfatória e sem complicações. A junção de fibras vegetais e papel resultou em uma polpa celulósica encorpada em um material consistente. Porém, foi necessária uma mudança na nossa metodologia na parte de secagem, porque o estado onde vivemos apresentou um tempo úmido e não favorável à secagem ao ar livre. Com isso, ela passou por uma secagem na secadora de forma de aquecimento. A placa tem a coloração cinza a partir do papel que foi utilizado, no caso o jornal. E também a placa se apresentou um pouco frágil, a ponto de não aguentar o corte na cortadora laser.
Porém, assim como a placa de plástico, ela tem um aroma inodoro. O corte das placas para obtenção das armações ocorreu no Instituto Senai em uma cortadora laser. Inicialmente, a potência da cortadora deve ser regulada devido ao fato de que a placa de plástico se apresentou mais resistente do que os demais materiais comumente utilizados na máquina, como o MDF. Após isso, o corte ocorreu de maneira satisfatória, não apresentando nenhuma danificação na nossa placa e então obtendo nossas armações. Busca se adaptar os resultados da placa do papel, para que assim obtenhamos um resultado mais eficiente, e ainda aprimorar a cada dia as placas e as armações para que tenhamos um resultado ainda melhor. E futuramente pretende-se realizar testes de qualidade em parceria com as instituições SESI e SENAI. E ainda após a finalização desses testes, pretende-se criar uma iniciativa na qual será fornecer óculos e armações para aqueles que não têm condições de comprá-lo, assim como em parceria com óticas que fornecerão as lentes. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, espero que tenham gostado.